Esse é o Ancapso e nós vamos falar do caso da Virginia Giuffre. A Virginia Giuffre é aquela moça que fez a denúncia contra o Jeffrey Epstein de que ela teria sido uma das vítimas da rede de prostituição do Jeffrey Epstein. Ela, infelizmente, foi encontrada morta na casa dela lá na Austrália e, segundo a família, ela teria de ontem para hoje, né? E não se sabe exatamente o motivo do dela, mas esse é mais um nessa história que já tem um monte de estranhos, né? Você lembra o próprio Jeffrey Epstein também na cadeia, só que o caso dela, ela é muito mais importante do que dar a sugerir essas notícias aqui. A gente vai ver a história do Jeffrey Epstein, né? E na verdade ela é a grande responsável por desbaratar toda essa confusão em torno do Jeffrey Epstein, né? E aí a gente tem duas possibilidades, né? Das duas coisas é uma, ou ela foi mais uma vítima, né, do mesmo grupo que quer se manter oculto porque fez coisas erradas lá, né, no passado, ou então ela criou uma acusação falsa e se arrependeu de ter destruído a vida de tantas pessoas. O que será, né? Mas o fato é que ela é uma testemunha-chave nessa história. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, Senta Rebolando Comendo Cuscuz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, infelizmente esse vídeo eu vou ter que fazer algumas interrupções, botar alguns barulhinhos aí para esconder palavras, porque vocês sabem, essas palavras se ditas aqui no YouTube, o seu vídeo perde a monetização, mas o maior problema não é nem esse. Se fosse para ficar um vídeo sem monetização aqui, eu deixava rolar sem problema. O problema é que o YouTube também coloca avisos e evita de publicar o seu vídeo e não mostra o seu vídeo para ninguém. Então acaba o vídeo ficando sem visualização nenhuma. Então para evitar isso eu vou botar algumas interrupções, vocês já ouviram algumas aqui, né? E vai ter até o final do vídeo várias vezes, porque é uma notícia, eu não tenho como evitar de falar essas palavras. Então eu vou falar as palavras e vou na edição cortar elas para evitar que o YouTube coloque o vídeo como alguma coisa danosa e coisa e tal, né? A moça, a Virginia Giuffre, ela tinha 41 anos e ela lá na Austrália, onde ela mora atualmente, segundo o comunicado da família, né? Muito triste isso daqui. Ela nasceu em Sacramento, na capital da Califórnia, né? No estado da Califórnia, denunciou, então, ela foi a principal denunciante do caso do Jeffrey Epstein. Vamos entender o caso, relembrar o caso do Jeffrey Epstein, né? Porque, para entender a importância dela nessa história. Então, olha só. O Jeffrey Epstein, vocês sabem, era um rapaz nova-iorquino, muito inteligente, diz que ele tinha um QI muito alto, que ele era muito esperto com matemática e coisa e tal. Em determinado momento ele começou a trabalhar em firmas de investimento lá em Nova York, em bancos de investimento, e ficou muito rico. Fez uma fortuna muito grande, ele começou como empregado, né, como alguém trabalhando para outros fundos, então ele montou o fundo dele, montou o banco dele de investimento, e tratava com fortuna de pessoas muito ricas lá em Nova York. Então ele fez uma fortuna muito grande, um caso clássico de uma pessoa que saiu ali da classe média. Ele não era de uma família pobre, mas era uma família, né, de classe média, remediada ali, e acabou ficando muito rico, virando um milionário, né? Participava de toda a high society de Nova York. Tem foto dele com o Trump, tem foto dele com os Clinton, tem foto dele com um monte de gente lá da alta sociedade americana, inclusive não só de Nova York, como também da Califórnia, tá? O pessoal, os artistas e diretores de cinema e coisa e tal. E tudo ia muito bem, a vida do Jeffrey Epstein aí é um conto de fadas, né? Ganhando dinheiro pra caramba, bem de vida pra caramba, mas sempre rolou assim uma desconfiança, né? Ele continuou solteiro, ele nunca se casou. E segundo diziam as más línguas, ele gostava de garotas muito novas, né? Quando a gente fala muito novas, a gente fala muito novas mesmo, não é só mais novas do que ele, era realmente muito novas, né? Crianças, né? Enfim, a coisa toda começou a descambar para o Jeffrey Epstein em 2005, quando uma investigação na Flórida, né, a família de uma garota de 14 anos de idade reportou que ela teria sido pelo Jeffrey Epstein na sua mansão, né? E depois disso, várias outras garotas menores de idade também reclamaram, muitas delas ainda estudando, né, no ensino médio ainda, disseram na polícia que o Epstein havia pagado elas por favores. E, bom, então ele sofreu o primeiro processo dele, tá? O primeiro processo foi muito estranho.
Olha só, o Jeffrey Epstein tem muito dinheiro e muitos bons relacionamentos. Então o que aconteceu foi que ele foi condenado, tá? Só que aí o juiz deu uma pena extremamente leve para ele, uma pena de só 18 meses na cadeia e 1 ano de serviço comunitário e 18 meses na cadeia, que foi cumprido em regime aberto. Ou seja, ele continuou em casa trabalhando, só tinha restrições, tinha que dormir à noite no presídio, coisa e tal, mas durante o dia ele fazia o que ele quiser. Há relatos que durante esse período ele teria contratado outras meninas também, né? Durante esse período que ele estava cumprindo pena por ter feito esse tipo de coisa, ele continuaria fazendo a mesma coisa e coisa e tal. Mas todo mundo achou estranho que ele fez um acordo com a Procuradoria Americana, dizem que queriam levar o caso dele para a esfera federal, ou seja, piorar muito a pena dele, coisa e tal, mas ele conseguiu um acordo, cumpriu só esses 18 meses, por quê? Porque ele tinha muitos bons relacionamentos e coisa e tal, deram um jeito. O pessoal passou a mão lá nas coisas lá, ele puxou as cordinhas lá dos amigos dele lá de Nova York, deve ter falado, ó, se eu for obrigado a falar, eu vou ter que falar seu nome, meu amigo. Então dá um jeito aí. O pessoal rebolou e conseguiu manter o caso dele no mínimo. Ele foi condenado a 18 meses, mas só isso. Em 2018, ele foi condenado em 2019, ele foi liberado e coisa e tal, e acabou essa história e não teve problema nenhum, né? Só que aí surgiu justamente a Virginia Giuffre. A Virginia Giuffre foi quem disse que o Epstein, junto com a Ghislaine Maxwell, que seria a então namorada do Jeffrey Epstein na época, ela teria arrumado encontros com indivíduos de alta patente que começaram quando ela, a Virginia Giuffre, tinha apenas 17 anos. Né? Tem uma foto famosa dela, essa foto dela aqui, ela com 17 anos aqui. Essa aqui é a moça que está aqui com o príncipe Andrew, com a Ghislaine Maxwell, que era a namorada / secretária do Jeffrey Epstein. Enfim, essa era a situação aqui, né? E ela que acabou hoje aos 41 anos de idade, ainda muito nova, né? Um absurdo isso. Mas enfim, mas foi ela que começou esse negócio. Ou seja, o primeiro caso do Jeffrey Epstein já tinha acabado, aí que ela resolveu denunciar esse caso da ilha que o Jeffrey Epstein tem lá nas Bahamas, né? E que ele ia com o avião, que era o Lolita Express, e aí ela que denunciou todo o esquema, que seria muito maior e coisa e tal, e várias pessoas de negócio que estariam envolvidas com isso, não sei o que lá. E aí, em julho de 2019, ele é preso de novo, o Jeffrey Epstein, né? E aí que o pessoal percebeu o problema. Por quê? Porque o Jeffrey Epstein deve ter feito a mesma coisa que ele fez lá em 2009, quando ele foi preso a primeira vez, ele puxou as cordinhas e falou, olha só, se você não me livrar disso daqui, eu vou abrir o bico, vou botar teu nome na boca do povo, né? Só que aí o pessoal percebeu que não tinha como agora, né? É a segunda vez que ele era preso pela mesma coisa, né? Não tinha como resolver esse problema simplesmente jogando panos quentes nessa história, e aí, de repente, o Jeffrey Epstein na cadeia. Uma história muito estranha, porque ele estava na vigília para... Então ele teoricamente estava sendo vigiado o tempo todo, estava proibido ele ficar sozinho na cela, no entanto ele estava sozinho na cela. A câmera que estava apontada para a cela dele estava desligada por algum motivo naquele dia, o guarda que deveria estar fazendo guarda não estava fazendo guarda naquele dia. Ou seja, um monte de situação estranha, sem contar como que ele conseguiu fazer isso na cela dele, que era uma cela toda protegida para não permitir esse tipo de coisa. No entanto, né, a notícia, o que ficou aqui, os investigadores concluíram que realmente ele morreu por... Eu acho pouco provável isso. Você pode entender que talvez o cara realmente estivesse deprimido, porque pô, a vida dele toda foi pro saco, ninguém mais queria contato com ele, né? E aí o cara se suicidou. Pode ter sido isso mesmo. Não estou descartando, não. Mas me parece muito mais provável a situação que o pessoal estava falando é o seguinte, da primeira vez ele conseguiu fazer um acordo bem leve e pegar só 18 meses de cadeia. Dessa vez, se ele quisesse fazer acordo com a Procuradoria, ele teria que entregar um monte de gente. E aí esse monte de gente ficou preocupado, né? Ele era muito amigo de um monte de gente rica lá em Nova York, né? Um monte de gente rica em Los Angeles, né? Em Hollywood. Então esse pessoal ficou... E são pessoas... com muito poder, né? Então, assim, o mais provável nesse caso é que o pessoal decidiu apagar o Jeffrey Epstein, né? Enfim, e depois disso, lógico, gerou-se toda uma comoção em cima disso. Teve a prisão da Ghislaine Maxwell, ela foi presa também, condenada da mesma forma por ter ajudado o Jeffrey Epstein a cometer esses crimes, né?
no final das contas, teve uma outra coisa muito estranha, que foi o Trump, ele prometeu na campanha que ia liberar todos os registros do Jeffrey Epstein, mas quando ele liberou os registros, na verdade não tinha nada demais ali, assim, né? Pode ser visto de duas formas. De repente não tinha nada demais mesmo, de repente não era tudo mentira, foi tudo uma acusação falsa. Será? Não sei, pode ser que seja, né? Vai entender esse caso. E não seria o primeiro caso de pessoa que faz acusação falsa contra outra pessoa nessa situação, mas não sei se é verdade, se é mentira. Nesses casos a gente fica sem saber, né? Então, ou seja, o que a gente tem aqui é isso. Agora, essa moça que iniciou tudo, porque veja, foi ela que começou, ela que fez o anúncio. Depois que ela fez a denúncia, outras mulheres vieram também para denunciar o Jeffrey Epstein, e todas essas mulheres entraram com ações milionárias contra o próprio Jeffrey Epstein e também contra o Prince Andrew e outras pessoas que supostamente estariam ali nessas aventuras lá na ilha lá da Lolita Island, lá nas Bahamas e coisa e tal. Enfim, esse pessoal todo, tá todo mundo esperando ficar rico com essas ações todas que estavam circulando aí na justiça, né? E aí você pode ver das duas coisas. Uma alternativa 1, né? Essas pessoas poderosas estavam preocupadas de perder dinheiro ou de serem implicadas no caso da morte do Jeffrey Epstein e da situação toda, e decidiram acabar com a principal testemunha. Ela não é apenas uma testemunha do Jeffrey Epstein, ela é a principal testemunha do caso Jeffrey Epstein, né? Ou então, você pode entender de forma alternativa que ela se arrependeu de ter feito essa denúncia toda e acabou se... Eu não sei qual é o caso. Acho mais provável serem os poderosos matando ela, mas aí vai entender o que aconteceu, né? Qual que é realmente o que aconteceu ali. Então, depois que ela fez a denúncia, várias outras mulheres também vieram e fizeram a denúncia nos mesmos termos, que quando eram adolescentes foram levadas pelo Jeffrey Epstein para tal ilha e não sei o que lá, e teriam sido forçadas. Mas é aquele negócio, né? A gente nunca sabe direito. Sempre, já reparou que acontece isso? Sempre que há uma denúncia contra uma pessoa, contra um homem, rapidamente aparecem várias outras mulheres para denunciar o mesmo cara. Muitas vezes é porque o cara realmente é um porco completo que faz esse tipo de coisa, mas existe também um certo movimento de manada nesse sentido, né? Até porque quando é uma pessoa rica, lembra, tem dinheiro no fim do pote dessa história, né? Se você conseguir processar o cara e ganhar dinheiro, Jeffrey Epstein tem muito dinheiro, é lógico, ele morreu, mas ele deixou, né, o inventário, o patrimônio dele está aí, certamente sendo discutido na justiça, não se sabe nem quem seriam os herdeiros dele nesse caso, mas esse pessoal todo espera receber um cascalho nessa história toda aí, né? Então, é muito estranho esse caso. Pode ser apagamento de testemunha? Pode ser. Pode ser que ela estivesse pronta a abrir a boca mais uma vez, a falar mais coisas sobre o caso. O que pode ter acontecido, né? Será que ela ia implicar o Trump? Porque sempre teve essa história de que o Trump era muito amigo do Jeffrey Epstein também. É verdade que o Trump nega isso, e, de novo, o Jeffrey Epstein tem foto com todo mundo de Nova York. Todo mundo lá do Jet Set de Nova York estava lá tem foto com o Jeffrey Epstein. Ele era uma pessoa muito, muito famosa lá na coisa. Diz que ele era muito mais amigo dos Clinton, então o Bill Clinton teria viajado várias vezes lá para a ilha, então pode ser isso, pode ser o Bill Clinton querendo resolver o problema. Mas a verdade é que o Bill Clinton, do ponto de vista político, ele meio que já não tem mais nenhuma importância política, né? Ele já está aposentado, ele não vai ser mais presidente, mesmo a Hillary Clinton, que é a mulher dele, você pode dizer que, é lógico, ela não gosta, né, não gostaria que uma verdade dessa viesse à tona, mas ela meio que, do ponto de vista político, não tem mais muito interesse. Aí a gente fica perguntando, né, será que é o Trump? Ou quem seriam as pessoas por trás dessa coisa para matar a Virginia Giuffre, né? É uma coisa estranha realmente, uma pena. Fico muito triste com a morte dela, mas ficou mais um passo aí nesse grande mistério do caso Jeffrey Epstein. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.